comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Jesus ajunta seu povo em um só rebanho e um só pastor. É a perfeita unidade, é isto sentimos que vem do Senhor. É uma só alegria que enaltece os corações. Restauração é conserto, é isto sentimos que vem do Senhor. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Então, bem-vindo a todos, em nome do Senhor Jesus. Hoje o nosso tema é abundante paciência nas provações, santidade nas relações sexuais do cristão e a esposa do obreiro. Então, nós vamos ter esses três temas, não é? Um obreiro disciplinado tem uma vida espiritual sadia e palavras apropriadas para todas as circunstâncias. Ele conhece, ora, jejua, serve, adora, obedece, é humilde, corrige e é padrão de conduta. Isso está lá em 1 Timóteo 4,12. Amém, queridos? Esse é o nosso assunto de hoje. Mas nós vamos agora orar pelo nosso caderno de oração. Vamos estar orando. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, aquele que deu a sua vida por nós e que nos conquistou através do seu trabalho, da sua luta, nos lavou com o seu sangue e está nos preparando porque nós vamos morar com Ele na glória, Pai. Entregue nas Tuas mãos o nosso caderno de oração com todos esses pedidos que aí estão, Pai. Tu sabes o quanto todos esses pedidos, aqueles que fizeram a guarda da Tua, ó Deus, resposta, a Tua intervenção, a cura, Pai. Eu entrego assim todos nas Tuas mãos, pedindo as Tuas misericórdias. Também oro, Pai, pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Pai. Ó Senhor da glória, ajuda que possamos ter um governo honesto, um governo voltado para o povo, Pai. Ó Senhor da glória, nós oramos pelas autoridades constituídas, Pai. Sejam as Tuas mãos sobre essas vidas, Pai. Também a Tua igreja, Pai.
que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa a tua igreja como um todo, em toda a terra, Pai. Mas agora eu estou orando para a tua igreja aqui no Brasil, neste momento que tanto precisamos de nos mostrarmos não com vaidade, mas como filhos de Deus, que confiam em Deus, que esperam em Deus e que pode orar por aqueles que precisam do socorro de Deus, Pai. Também eu quero orar por aqueles que estão comigo nessa live agora, Pai, assistindo, aqueles que já chegaram, que já estão aí comigo, Pai. Quero entregar todos nas tuas mãos, suas famílias, os seus pedidos de oração também, Pai. Que as tuas mãos estejam, os teus ouvidos abertos ao clamor neste momento que te fazemos, Pai. Sim, eu oro, entrego todos em tuas mãos. Abençoe, Pai, este momento que vamos meditar na tua palavra. Seja as tuas mãos capacitando esse pequeno servo, Pai. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Que os teus filhos sejam como aquela boa terra que vai receber a boa instrução, a boa semente e que vai frutificar, Pai. Assim eu oro, entregando todos os lares nas tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, abre a sua harpa aí no número 515. Vamos adorar o Senhor agora com esse cântico, 515, da harpa cristã. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei, será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz, se Cristo comigo vai, eu irei e
esposo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai. Eu irei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um texto aqui, ao iniciar o nosso trabalho, irmãos, está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz o nosso pastor Tiago na sua carta, Tiago, capítulo 1, 12. Diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Abundante paciência nas provações. Como precisamos, irmãos, buscar de Deus esta graça. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, está lá no capítulo 2 Tessalonicenses 1:4. Olha o que ele diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Porque a vida do crente ela é uma vida cercada de lutas e de provas. Tiago ainda fala lá do versículo 1:6. Jesus já havia ensinado em João 16:33 que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E continua aqui, né? Não tem como escapar das lutas e provações da nossa vida. O que precisamos é aprender como fazer para vencer esses momentos difíceis. O apóstolo Tiago nos traz grandes ensinamentos em sua carta a respeito disso. Então, o que fazer para vencer as provações? Vamos lá, tópico 1. Veja o lado bom da provação. A provação produz paciência, aprendizado e crescimento. Nós testemunhamos que temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós pregamos a fé. E tem hora que nós, então, precisamos de provar que, de fato, temos um Deus na nossa vida. Existem coisas que só aprendemos na hora das provações. Como estamos olhando a nossa provação? Você que está aí comigo, eu tenho parentes meus, né, irmãos meus que estão em grandes provações, como acabamos de orar pelo Samuel Castro, como acabamos de orar pela Kika, minha sobrinha, não é? Muito bem. Como estamos olhando a nossa provação? Acredite, no escape que Deus envia na hora da provação, Deus sempre vai enviar um escape. Como ter bom ânimo no meio da provação? São desafios para nós, queridos. Está lá. 3. Coloque a fé em ação. Conhece aquele hino? Se a gente colocar a nossa fé em ação. Agora vai. E confiarmos. Então, é colocar a fé em ação e confiar. Se estamos pedindo fé a Deus, Ele vai nos dar situações para manifestarmos a fé. A provação é uma disciplina indispensável no currículo de Deus para nós, seus servos. Este pensamento se reveste de especial importância, principalmente quando podemos ver que o obreiro muitas vezes ensina mais pelas provas sofridas do que pelo que prega diante do púlpito. Porque o pastor prega, eu prego, você prega, nós estamos pregando, e as pessoas estão olhando e acreditando em tudo que ensinamos. Aí, quando nós entramos nas provas, eles começam a nos olhar para ver como nós vamos passar essas provas e como estamos, né? É nas provações
que o caráter se enrijece e se torna mais forte. As dificuldades vencidas nos fortalecem para que enfrentemos outras que surjam com mais capacidade e confiança. Primeiro é que quando você entra na luta, você confia no Senhor. Às vezes você vai dizer, mas está demorando, pastor, não estou suportando. Deus conhece a tua capacidade e Ele nunca vai deixar que venha provação, tentação, lutas na tua vida que você não possa suportar. E quando você não puder, Ele vem passar com você. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Em Malaquias capítulo 3, eu já falei isso, inclusive na pregação que fiz de hoje de manhã, o pastor Wesley pregava exatamente sobre como é que nós devemos, todas as coisas contribuem lá. Romanos, ele fez uma pregação muito maravilhosa, e aí quando entrou neste assunto, disse que é o pastor Gênesis, eu andei escrevendo lá com um pouco de dificuldade, consegui escrever. O que está em Malaquias 3:3 registra? Ele assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Quando um homem provado e aprovado por Deus sobe no púlpito, irmãos, o Espírito Santo toma este homem, porque este homem está aprovado. Uma forma de você estar aprovado é quando você passa nas lutas e nas provas, mas fica igual Jó, está lá no coração, como pregamos outro dia. Alguém desejou conhecer como a prata era purificada e conseguiu, com o ourives, assistir esse processo de purificação. A pessoa ficou perplexa com a atenção dele, que não tirava os olhos da prata durante a purificação, que se dava uma temperatura de mais de 900 graus Celsius. E indagou por que ele não poderia tirar os olhos da prata enquanto estava sendo purificada. Ele respondeu, se a prata passar do ponto, ela se perde. E a pessoa ficou pensativa e perguntou, como você sabe que ela está no ponto? Ele respondeu, quando eu vejo a minha imagem na prata. A pessoa entendeu porque somos muitas vezes provados, afligidos, é que estamos sendo purificados pelo Senhor. Glória a Deus. Por que precisamos ser purificados, meus irmãos? Por que precisamos ser purificados? Quando fomos criados pelo Senhor, fomos feitos à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1:26. Mas o pecado tirou de nós essa perfeição, como está em Eclesiastes 7:29, né? Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. Mas o pecado tirou de nós essa perfeição, não é? Então está aqui. E Cristo, em Cristo, somos restaurados. Está lá em 1 Coríntios 15:22. Em Adão todos morremos, mas em Jesus nós somos vivificados. Para quê? Para alcançarmos a posição, recuperar a sua imagem do nosso irmão mais velho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está lá em Romanos 8:28 e 29. Então, queridos, nós estamos neste processo. Hoje, nós estamos vivendo dias de modernidade, não é? As igrejas também estão se modernizando e, às vezes, estão perdendo um pouco da visão do que é uma vida de santidade. Mas a palavra de Deus, este livro que está nas nossas mãos e deve de estar também nas nossas vidas, que está aqui, não esqueçam de uma coisa. Aqui está o livro que é a nossa cartilha, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você é de dizer, o senhor está sempre repetindo isso, e vou repetir sempre, porque por incrível que pareça, que repetamos tantas vezes, e quantas pessoas pegam esse livro e lhe acham interessante, mas esquece que nesse livro estão regras, estão instruções para nós irmos morar com Jesus no céu. Não é isso? Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade do Pai Celeste está aqui. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, ser separado. E aqui eu continuo lendo Filipenses 4:10-13. Para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Fugir das lutas não nos conduz à maturidade. Desviar-se ou ignorar os problemas, também não. Mas enfrentá-los e vencê-los, isto sim.
conduz a um estado de adulto. Está lá em Hebreus 5, 11 a 14. Tanto espiritual quanto emocionalmente. Está lá em Filipenses 4, 10 a 13. Então, queridos, você está passando pela prova, Jesus está com você, né? Olha que está lá em Isaías 43, se passarem pelas águas, elas não vão te submergir pelo fogo, ele não vai te queimar. Por quê? Porque o Senhor está conosco para nos ajudar. Muito bem, agora nós já vamos entrar em outro tópico, que é esposa do obreiro, não é? Esposa do obreiro, esposa de pastor. Constantemente se lê em revistas, jornais e livros, biografias de missionários, pastores e evangelistas, tratando de suas destrezas e alegrias, de seu pranto e do seu canto, de suas lutas e vitórias, enquanto semeiam a boa semente do Evangelho. Porém, quase nada se tem escrito quanto à função dignificante de suas respectivas esposas. Você já viu? Você conhece muito, eu não vou dar nomes aqui, mas de grandes homens. Aí você pergunta, e a esposa dele? Como era o nome? O que ela fez? Vamos hoje colocar alguma coisa sobre essas mulheres de Deus. Esta ilustre mulher sem nome, apesar do anonimato quanto ao ministério levado a efeito pela esposa do obreiro cristão, podemos crer que esse obreiro dificilmente seria um que é e faria o que faz sem que tivesse o respaldo e o apoio da sua dedicada esposa. Eu hoje estou sem a minha esposa, mas posso dizer, como dizia um colega para mim, Gênesis, 60% do que você tem realizado no teu ministério se deve à sua esposa. E eu perguntei, mas eu não me dá nem a metade, não dou. E grande verdade é essa, queridos. É uma coisa muito séria, né? Como escravo que perdia o seu nome, passando a ser chamado pelo nome do senhor que o adquiria, assim acontece com a esposa do obreiro, nesse caso a esposa do pastor, que dificilmente é chamada pelo seu nome, passando a ser chamada apenas de esposa do pastor. Jesus tenha misericórdia. A despeito dos dissabores que a esposa do obreiro é a sua melhor auxiliar, sua mais eficiente diaconisa, pronta a servir durante as 24 horas do dia, ora cantando, ora chorando, mas sempre satisfeita. Quando o pastor tem os seus dissabores no ministério, quem é que vai e tem ouvido para ouvi-lo, para ajudá-lo? É a sua esposa. Ela é a esposa do obreiro, a mãe dos filhos do obreiro, a cozinheira e a lavadeira do obreiro. Apesar de tudo quanto ela faz, só raramente é lembrada por aqueles que louvam e honram seu marido. Dificilmente o aniversário do pastor da igreja é esquecido. Em contrapartida também, dificilmente o aniversário da esposa do pastor é lembrado. Que coisa séria, né, irmãos? Eu me lembro que eu preguei isso num lugar, não demorou muito, o aniversário da Márcia foi festejado, né? Oh, Deus, abençoa a gente que estamos ainda aqui, não é? Um exemplo a ser seguido. O maior sermão que a mulher do obreiro pode e deve pregar é o sermão do exemplo. Ela se constitui para as demais mulheres de sua igreja aquilo que o seu marido significa para os homens, um espelho através do qual todos os membros da igreja se miram. Portanto, torna-se imperiosamente necessário que a esposa do obreiro cristão se mostre irrepreensível e exemplo de tudo. Não é brincadeira, irmãos. Qualquer coisa que a esposa ou filho do pastor faz, você diz o fulano, essa é a esposa do pastor, esses são os filhos do pastor. Não é verdade? Glorificado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que eu tenho que louvar a Deus na vida do pastor Wesley, quando ele cita o nome do pastor, ele imediatamente cita o nome da esposa do pastor. Isso ele nem sabe, mas é muito considerado. Eu já vi esposa de pastores elogiando ele por esse método que ele tem, e é muito importante aprendermos isso, queridos. Como mãe, vamos lá, exemplo como mãe. Como mãe,
é ela que mais tempo passa com os filhos. É tendência natural que ela venha a exercer mais influência sobre eles do que o pai. Assim sendo, a responsabilidade da esposa do obreiro é quase sobre-humana, por ter ela o dever de exercer influência sobre os seus filhos, primeiro fazendo-os compreender o quanto importa contribuir com bom testemunho para que o ministério do pai não sofra prejuízos. Para alcançar sucesso nessa área da vida, a esposa do obreiro necessita de gozar de estreita comunhão com a Bíblia, viver vida de oração e de temor na presença de Deus. Isto faz parte dos benefícios que, da parte de Deus, há de repartir com seus filhos no dia a dia. Essa é a esposa do pastor. Como mãe exemplar, esposa de obreiro, deve observar o seguinte: primeiro, ajudar o marido na orientação e disciplina dos filhos. Segundo, usar uma linguagem sã diante dos seus filhos. Terceiro, nunca xingar os filhos sob quaisquer protestos ou lhes dirigir palavras de maldição. Evitar discutir com o marido diante dos filhos, principalmente no que diz respeito à disciplina deles. Quinto, evitar tratar dos problemas da igreja diante dos filhos, evitando principalmente declinar nomes de pessoas envolvidas. Isso é uma coisa muito tremenda, irmãos. Eu tenho um exemplo lá nos primórdios, entre Jacó e Esaú. Vocês sabem que Jacó fugiu de casa porque Esaú queria matá-lo, não é? E foi embora. E durante 20 anos houve esse distanciamento um do outro, né? Então você diria, pastor, mas quando ele voltou, eles fizeram um concerto, se abraçaram, choraram. Foi isso mesmo, verdade, que você está dizendo, está na palavra de Deus. Mas eu pergunto, os edomitas, que são os descendentes de Esaú, se aliaram, foram amigos dos israelitas? 1000 anos depois, você ainda vai encontrar os edomitas perseguindo os israelitas. Então, eu, cara, na minha imaginação, penso, naqueles 20 anos, quantas vezes ouvi dos seus filhos, ouviu que o pai tinha uma reserva contra o seu irmão? Porque tinha lhe roubado a primogenitura, o direito, ainda que houve negociações, não importa, mas o ódio ficou. E quando você não vigia, transmite para os seus filhos o ressentimento que você tem. É como se o pastor chegasse em casa e comentasse sobre a falha ou qualquer coisa de um irmão. Que cuidado nós precisamos de ter. Os nossos filhos estão ali. Eu fico olhando a minha bisneta, hoje está comigo aqui, graças a Deus, 4 aninhos, ela tem uma atenção em tudo, ela fala tudo. Então, se você comentar uma coisa contra alguém, o ouvidinho dela vai começar a ouvir aos 4 anos. Daqui a 20 anos, ela está com 24 anos. Tenho certeza ela não vai esquecer. Então, é o que aconteceu com os descendentes de Esaú. Então, muito cuidado, né? Evitar tratar dos problemas da igreja diante dos filhos, evitando principalmente declinar nome de pessoas. Muito cuidado, irmão, irmã, obreiro e obreira. Vamos lá, exemplo de modéstia. A esposa do obreiro cristão deve evidenciar modéstia, principalmente no que se relaciona à aparência. Importa que ela observe os seguintes princípios. Primeiro, mostrar-se muito zelosa, isto é, amante da limpeza e da higiene. Uma das coisas que entristece o marido é ser casado com uma mulher que não zela por si mesma, nem prima pela higiene. Vamos lá. 2, vestir-se decente e simplesmente. Vestir-se decentemente não significa vestir um vestido novo a cada festa, mas vestir-se de forma digna de uma cristã. E se você quiser saber qual é o modelo, qual é o modo, está lá em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Você ali vai aprender como se vestir, como estar, com modéstia, com simplicidade, mas bem vestida. Não é? Essa coisa de que a mulher pode se vestir de qualquer maneira, andar de qualquer maneira. Minha irmã, muito cuidado, né? A grande diferença entre trajar-se para conservar a beleza e o pudor e vestir-se para atrair atenção para si. A esposa do obreiro deve saber manter esta diferença quanto à sua própria maneira de agir, não é, queridos? Cuidar do corpo, cuidar da saúde, não é? Porque às vezes, hoje nós pensamos, mas eu vou morar no céu, não vou me preocupar com mais nada. Não é assim.
você ainda está na terra, você tem um esposo para cuidar, não é? Mesma coisa é o marido, porque às vezes a gente fala de uma mulher que não se cuida, mas há homens também que não se cuidam. Eu já estou casado e não se cuida, vai perdendo, não é, um pouco da beleza, não se preocupa com a sua higiene. Mulher e homem, nós temos que nos cuidar, queridos. Temos que nos amar. Vocês ainda têm esposo, esposa, então precisa se cuidar. Aquilo, não é? Quer ver um detalhe? Quando você namorava, você se preparava para encontrar com a tua namorada, se perfumava, se cuidava, não é? Tanto fisicamente como com a sua higiene. Não pode mudar isso. Agora é minha mulher. Não, não diga isso, não. Ela é sua esposa, sua companheira. O cuidado que um deve ter, o outro deve ter, para que eles tenham uma vida abençoada durante todos os anos que o Senhor lhes conceder vida. Não é isso mesmo? Vamos lá, 4. Ter cuidado no uso de joias e enfeites. O apóstolo Pedro escreve: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Está lá em 1 de Pedro, onde vocês recebem, nós recebemos muitas instruções. Devemos de parar, pastor, obreiro, obreira, porque hoje nós temos muitas mulheres nas mãos de Deus ensinando também. É preciso ensinar essas coisas. Hoje eu vou falar sobre relação sexual, vou descer um pouquinho nesse assunto, e estou guardando mais tempo para lá, mas quero ainda estar falando sobre esse assunto. Por mais perfeito que seja o relacionamento entre o obreiro e a sua esposa, ele deve lembrar-se sempre que não é uma pastora, não lhe cabendo tomar decisões por seu marido, pelo que deve exortar e doutrinar a igreja. Deve, porém, na ausência do marido, principalmente enquanto ele viaja, observar as ocorrências da sua chegada com a necessária prudência, comunicar-lhe os acontecimentos sem qualquer interesse pelos segredinhos que sempre trazem dificuldades para si e para o esposo e para a igreja. Não é, irmãos? Então, a esposa está ali. Nossa obra não consagra esposas, né? E não temos base bíblica para pastoras, mas a mulher, na grande verdade, a esposa do pastor, tem hora que ela faz um trabalho pastoral também, no aconselhamento, porque sabe administrar as responsabilidades do esposo, sobretudo que em muitos assuntos tem mulheres que preferem segredá-los, a esposa do pastor, do que a ele propriamente dito. Então, ela precisa de estar cheia do Espírito Santo e do conhecimento da palavra também, porque ela também vai ter que dar instruções. Daí a necessidade da mulher também comer este livro junto com o esposo, participar de encontros, porque ela muitas das vezes vai ter que orientar alguém sobre a palavra de Deus. Amém, querido? Outro mal contra o qual a esposa do obreiro deve se precaver é o mal da maledicência de autocomiseração, que tem prejudicado a confiança e dedicação de muitas esposas de obreiros que poderiam ter sido melhores exemplos perante Deus e a sua igreja. Na verdade, muitos obreiros poderiam hoje estar em melhores condições se suas esposas deixassem de se comportar como uma cruz e se constituíssem num ponto de apoio e de segurança do marido. Isso é necessário. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a minha esposa não está aqui não, mas era um apoio para este servo, como me ajudava, como me orientava, às vezes, sem nunca perder a submissão que a mulher tem que ter pelo esposo. E aí tem que ser, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é inquestionável. Se alguém estiver tropeçando, seja o marido, seja o pastor, seja quem for, deve ser alertado. Olha, mas está escrito assim, não é? Pelo menos com sabedoria, chamar atenção para a palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta, é nela que está a nossa segurança, a nossa firmeza e também a nossa vitória. Vamos continuar. A Bíblia adverte a mulher para não ser maledicente, isto é, que fala mal dos outros, das igrejas, dos obreiros, de quem quer que seja. Há muitos obreiros que, por não terem estrutura espiritual e boa formação social, são também faladores. Há mulheres tão faladeiras que seus maridos preferem não abordar quaisquer assuntos específicos
em casa. Mas a grande verdade, em casa, é que a gente tem a companheira, a ajudadora, que ajuda às vezes. Quantas vezes eu estava falando, e a irmã Márcia abriu meus olhos, ela me fazia ver algo que alguém já disse, que a mulher enxerga muito mais do que o homem em muitos momentos. E nós temos que ouvir. Eu a ouvia, ela me ouvia. E assim nós podemos manter o nosso ministério abençoado em todos esses anos. Bem, queridos, agora eu já vou entrar no assunto de santidade na relação sexual do cristão. Não esquecendo o que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4. Eu sempre toco neste assunto, porque, de fato, hoje, nossos lares, nossas famílias, não é? Os casais estão sendo bombardeados, há tantas ideias. Você procura na internet um pastor falando, ele fala de uma maneira, procura outro, o outro fala de outra maneira, cada um expõe aquilo que alcançou. Muito bem, eu não vou questionar o certo ou errado deles, mas a Bíblia questiona, não é verdade? E o Espírito Santo na nossa vida também questiona, porque você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, e ele é o nosso mestre por excelência. Mas veja aqui o que está em Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Por que o pastor está trazendo este assunto aqui? Não é? Eu vou explicar a vocês por quê. Quase 50 anos de ministério pastoral, já fiz muitas palestras para casais, tanto no Brasil até como fora dele. Teve uma vez que eu fui fazer num lugar, eu tive que pegar e traduzir para a língua das pessoas que iam, uma pessoa me ajudando. Enquanto eu falava em português para uma classe, ele falava, né, para outra classe no idioma deles. Vamos lá. Por que inserir neste curso de obreiros o assunto de santidade nas relações sexuais dos cristãos? Porque a palavra de Deus determina que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Está lá em 1 de Pedro 15, né? O Hebreus 3, 13, 4, eu já li. Vamos ver o conselho de Paulo, porque nós temos um capítulo, é o capítulo 7, 1 Coríntios 7, onde Paulo, ele foi bombardeado, ele foi consultado sobre exatamente relacionamento de casais, né? Está lá em 1 Coríntios 7, 1. Coisas que me escrevestes, né? Depois de falar sobre os problemas mencionados pela família de Cloé, está lá em 1 Coríntios 1, 11, Paulo começou a responder a perguntas que lhes foram enviadas. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui, por que Paulo disse isso? Porque ele tinha tomado um propósito na vida dele, não é? De viver uma vida de celibato, quer dizer, não ter esposa, ele era só. E ele via as importâncias e também as lutas que ele tinha. Mas vamos continuar lendo aqui. Paulo começou a responder a pergunta que eles foram enviados. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, né? Havia duas posições extremas na igreja de Corinto, né? Os dois grupos falsamente separavam o físico e o espiritual, acreditando que um não afeta ao outro. Olha o perigo dos ensinamentos errados. O que era hedonista, eu vou explicar para vocês o que é hedonismo mais abaixo. O que era hedonista alegava que o pecado só tinha a ver com o corpo físico, e os cristãos podiam pecar no corpo sem nenhuma consequência para a sua vida espiritual. E eu vou dizer para vocês, muito crente hoje está fazendo isso. Ele acha que ele não precisa guardar os princípios estabelecidos por Deus, porque é coisa da carne. Deus sabe que a carne pede essas coisas, e ele está vivendo essas coisas, mas Deus é perdão, Deus é misericórdia. Irmão, tudo isso que você vai falar, eu conheço, que eu já ensino isso há quase 50 anos, né? Então, vamos lá. E a ideia do hedonista era essa mesmo, que o homem poderia pecar à vontade, porque não ia afetar o espírito, é o espírito que tem que estar em santidade, e o corpo poderia pecar. Era uma ideia hedonista. Agora vamos aprender o que é hedonismo. O hedonismo é uma teoria
ou doutrina filosófico moral, que afirma que o prazer e o bem supremo da vida humana, então o sexo Deus deu para você ficar, você se deleita de tudo que parecer, porque Deus é um presente de Deus. Vamos lá, vamos aprender isso hoje, em nome de Jesus. Surgiu na Grécia, o seu mais célebre representante foi Aristipo de Cirene. Você abre lá Enciclopédia, né? Enciclopédia, você vai ter esses detalhes todos. Paulo corrigiu esse mal-entendido no capítulo 6. O outro grupo acreditava que as coisas espirituais eram boas e as físicas elas eram más. Além disso, criam que para ser realmente espiritual, o indivíduo teria de reprimir todo o desejo físico. Vocês estão vendo os dois extremos? Eu aprendi isso, que ao lado de cada extremo tem um abismo. Olha só, um acha que nada faz mal, outro acha que tudo faz mal. São os dois, vamos dizer assim, os dois extremos. Agora Paulo vai trazer uma palavra de esclarecimento. Os proponentes dessa visão alegavam que o celibato era o único estilo de vida correto. Porém, o apóstolo também corrigiu esse equívoco, explicando que, embora as relações sexuais no casamento sejam boas, ele optou pelo celibato por vontade própria. Ele não tinha mulher, ele disse que eu não preciso, e bom é que você não tivesse, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, ele vai no versículo 12. Por causa da prostituição desenfreada em Corinto, Paulo incentivou os que poderiam ser tentados a cometer o pecado sexual a casarem-se. É melhor desenvolver um relacionamento permanente com a esposa ou o marido do que cair no pecado sexual. Então, aí está. Deus nos deu o homem, ele chega a dizer, não é bom que o homem esteja só. Ele fez a companheira, né? A primórdio era para só reprodução, mas agora é também que essa palavra que ele dá por causa do pecado, o homem deve ter a sua esposa e a esposa deve ter o seu marido. Vamos lá para a benevolência. Marido e esposa têm o dever de manter relações sexuais um com o outro para que nenhum deles seja tentado por Satanás a ter relações fora do casamento. Se o homem tem dificuldade para controlar os seus impulsos sexuais, ele deve casar-se. É isso que ele fala no versículo 9. Por outro lado, se ele consegue se controlar com poder sobre a sua própria vontade, ele deveria manter o seu celibato. Se você consegue, muito bem. Se não, procure uma esposa e se case, que é melhor casar, é o que diz Paulo, do que abrasar. Não tendo necessidade, se um homem consegue se controlar e se abster dos atos imorais, ele deve permanecer solteiro. Por outro lado, se for fraco para controlar sua vontade, deve ir em frente e se casar. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aquele que tem esposa, vivam como se não tivessem. Está lá em 1 Coríntios 7, 29, irmãos. Porque, às vezes, as pessoas estão se envolvendo, acham que a vida é só sexo, né? E o mundo vive isso. Às vezes, nós ficamos assustados de ouvir como o mundo enfrenta, não é? Esse dom de Deus, que o sexo é abençoado dentro da moldura do casamento, não é? E claro que de maneira, vamos dizer, que não choque um ao outro, tudo façam de acordo e não esquecendo dos princípios da palavra de Deus, amém? Vamos ouvir um homem que deixou um exemplo muito bom para nós sobre esse versículo 29, tá bom? O que quer dizer que o tempo é pouco. De agora em diante, aquele que tem esposa, viva como se não tivesse. Não é proibindo a relação, mas não é não vivendo só para isso. Vamos ouvir John Calvino falando. Como o tempo é curto, então vamos ouvir. Novamente, ele discute a respeito do uso sagrado do casamento, com o objetivo de reprimir a devassidão daqueles que, quando se casam, pensam em nada além das delícias da carne. Agora eu casei, não tenho tempo para procurar as coisas de Deus, de orar, agora é só com a esposa. Tudo a seu tempo. Eu não digo que você não tenha a sua lua de mel, eu tive naquele momento, né, do início, mas depois as coisas precisam ser ordenadas. Paulo chega até a doutrinar
em dados momentos. Por exemplo, não é? Nós vamos ter que orar, nós vamos ter que buscar uma consagração. Então, recomenda-se que, né, a Paulo diz, né, não se separe, a não ser por consentimento mútuo, para vos dedicar à oração. Então, tem um momento de separação e que um e o outro concordarem para isso, né? Vamos continuar. O casamento é um remédio para a incontinência, realmente ter feito se for usado com moderação. O que é incontinência? Incontinência é a conduta em mau procedimento que ocorre quando se comete ofensa ao pudor, pornografia e obscenidade. Ai, o crente, para se animar, ter suas revistas pornográficas, filmes pornográficos. Olha, irmãos, em nome de Jesus, você é santo. Você tem sua maneira, que você se prepare com a sua esposa de maneira, vamos dizer assim, nada berrante, nada que busque. Meus irmãos, vai procurar aonde os filhos do diabo criam isso daí, porque isso daí se tornou, vamos dizer, a existência do homem para o sexo, não é? E o dinheiro e o sexo, eles fazem tudo por isso. Mas o crente, ele está de olhos nos céus. Tudo bem que você tenha a sua vida normal com a sua esposa, mas não deixe que isso tire de você a alegria de servir a Deus, de consagrar, de buscar o Senhor, de estar na casa do Senhor também, não é? Vamos lá. Nas palestras para casais que tenho proferido, agora eu conto a minha experiência particular. Nas palestras para casais que tenho proferido, infelizmente, tenho que atender em particular mulheres que reclamam dos seus maridos por não as respeitarem e exigir delas relação anal, com essa expressão que o que acontece dentro de quatro paredes só diz respeito ao casal. Então, se você pensa assim, se você age assim, ou se alguém acha que não tem nada a ver, não é? Porque é o caso do hedonista, o pecado do corpo não afeta a vida espiritual. É mentira, você sabe. O Espírito Santo está em você e ele te revela, ele mostra você nas Escrituras. Você abre as Escrituras e Deus te mostra o caminho que você tem que tomar. E se você é um temente a Deus e observa as coisas de Deus, você vai saber como se conduzir nessas tentações, né? Alguns alertas dignos de serem observados. Vamos voltar lá para o livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, quando a tentação estava atacando Caim, porque ele tinha visto que a oferta dele não foi oferecida, do irmão foi, e Deus chega para ele e diz, olha, Caim, por que você mudou o teu semblante? O pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e a ti compete dominá-lo. Dominar, como é que você domina? Quando você sentir que aquilo que está sendo, a sua carne está sendo levada, contraria alguma coisa da sua comunhão com o teu Deus, não é? Lá em Efésios, no capítulo 2, 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Estava ouvindo uma mulher confessar seu antigo maneira de ter relação e agora casou com um cristão, e ela disse que às vezes era tentada a convidar o parceiro para fazer coisa de antigamente, mas por causa do temor de Deus no coração ela se guardou. E isso é muito bom, porque até na relação a gente tem que saber santificar. Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, não é só mácula do adultério e da prostituição, é também no ato fazermos alguma coisa que contraria os olhos de Deus, porque essa história aqui entre quatro paredes só está você, sua mulher, está você, está sua mulher e está Deus, porque Deus não tem nenhum canto que ele não esteja presente. Lá em Efésios 5,16, nós lemos, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vem na tua mente, mas você repreende, né? Clama o sangue de Jesus quando a tentação for forte e deixa cumprir você no que está lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Amém, queridos? Porque muitos que se deleitam completamente sem respeitar um ou outro, obrigando até o parceiro a fazer, ou a parceiro que não queria, né? Depois vem o vazio no coração, não é? Porque ele entristeceu o Espírito Santo, contrariou, né, o Espírito Santo de Deus.
No estudo abaixo, esclarecemos que dentro da perversão sexual está a relação anal, que era condenável como a relação homossexual. Como estará a Igreja de Deus, amados, nos costumes do mundo pervertido? O ponto mais baixo que desce a humanidade está lá em Romanos 1, 18 a 32, eu já estudei isso no livro de Romanos, não é? A ingratidão leva o homem à impiedade, a qual é a desconsideração total para com Deus, e a injustiça, que é a desconsideração total para com o próximo. No jardim, ao oriente do Éden, escolhemos não existir, porém o Senhor nos preservou a existência. Porque Deus disse a Adão, se você comer, você vai morrer. E, de fato, ele separou-se de Deus. Mas a misericórdia de Deus estava ali. Escolhemos a maldade, porém o Senhor enche os nossos corações com fartura de alegria. A vida, em todos os sentidos, é fruto da graça de Deus. É um milagre. É Deus nos preservando para a possibilidade de salvação. Mas a humanidade não reconhece, se substituindo gratidão por insatisfação e fraternidade e a solidariedade que proveria a sobrevivência de todos por egoísmo, o que provoca a ira de Deus. Nós estamos aí debaixo de uma lei, que é a PL 122, criminaliza qualquer crítica ao relacionamento homossexual. Mas quando você lê Efésios 5:11, registra: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, queridos, eu não vou me tornar uma ameaça para quem tem essa prática, nem vou odiá-los, né? Porque eu tenho que mostrar a eles qual é o destino daqueles que se entregam a essa devassidão e essa imoralidade. Mas eles são livres, não é? Porque é o caso. Deus deu livre-arbítrio ao homem, que vai escolher como viver aqui na Terra é você, e fazer também é você. Só tem uma coisa, não esqueça, que largue a porta, não é? Que conduz à perdição, e apertado é o caminho, a porta que leva à vida, e poucos a encontram. Por quê? Porque muitos se entregam às suas luxúrias, não é? O pecado de Sodoma e Gomorra as levou à destruição. A homossexualidade dominava os seus habitantes. É só tu abrir ali o livro de Gênesis, no capítulo 19, lê do versículo 4 a 26, que você vai ver. A origem, Wikipédia, enciclopédia livre, sodomia, lá na enciclopédia eu peguei esse dado, é uma palavra de origem bíblica usada para designar as perversões sexuais, com ênfase para o sexo anal, que pode ser entre homossexuais ou heterossexuais. O termo foi por muito tempo também utilizado, até mesmo cientificamente, para designar atos sexuais entre homens ou qualquer ato sexual não reprodutivo, dependendo do contexto. Entretanto, desde as últimas décadas, sobretudo no século XX, tal palavra tem sido considerada pejorativa. À época da Inquisição, a relação homossexual era referida como sodomia, pecado nefando e sujidade. Sodomia era dividido, ela tinha duas, né? A primeira era que se dava entre sujeitos do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, que se chamava sodomia. A segunda era o acesso sexual do homem na mulher pelo que se considerava via não natural, relação anal. Em geral, a sodomia era conhecida como pecado abominável porque consideravam repugnante até mesmo falar sobre ele ou mencioná-lo, pois seu nome sujava os lábios de quem o anunciava e os ouvidos de quem o escutava. Estes silêncios se refletiam nos manuais de confissão, pois se fazia mais menção aos castigos que acarretava que a pergunta mesmo sobre os atos. E, na maior parte dos casos, se substituía sua alusão para uma série de termos imprecisos que faziam referência à torpeza do ato e avergonhados resultantes deles. No século XVIII, havia dois tipos de corpo, o homem e a mulher, e três tipos de gênero, masculino, feminino e sodomita. Embora houvesse o sodomita,
este era única e exclusivamente pautado no comportamento sexual. Não existia ainda a categoria homossexual naquela época. Então, só viria a surgir no século XIX com o discurso médico. Foi depois do advento da separação da medicina geral do corpo com a medicina do século, com a publicação em 1846, não é? da psicopatia sexuais de Henrique Kant, que passou a vigorar um domínio médico-psicológico das perversões que viriam a tomar lugar das velhas categorias morais de devassidão e de extravagância. Então, isso vem acompanhando a humanidade desde lá dos primórdios. Amém, queridos? Vamos ver a criminalização, já naquela época. A ordenação Anfuncinas, primeira consolidação de leis de Portugal, feita no século XV, declara que a sodomia é o mais torpe, sujo e desonesto pecado ante Deus e o mundo, impondo ao infrator que seja queimado até virar pó, para que não reste memória do seu corpo e sepultura. Estamos falando daquela época, lá atrás, né, queridos? Sobre todos os pecados, bem parece ser o mais torpe, sujo e desonesto o pecado da sodomia. E não é achado um outro tão aborrecido ante Deus e o mundo, pois ele não somente ofende o Criador da natureza, que é Deus, mas ainda se pode dizer que toda a natureza criada, assim celestial como humana, é grandemente ofendida, somente falando os homens deste pecado, sem outro ato algum. Tão grande é o seu aborrecimento que o ar não pode sofrer, mas naturalmente fica corrompido. Amém? Nós já estamos entrando, já caminhando para a nossa conclusão. Amém, queridos? Então está aí este assunto, não é? E o que nós desejamos, não é? Esse pecado foi que trouxe o dilúvio, viu, queridos? Porque o dilúvio veio exatamente pela devassidão que estava acontecendo no mundo. E olha a advertência de Jesus, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem. É um alerta para nós. E eu quero encerrar com essa palavra. Talvez devêssemos ensinar mais às nossas igrejas sobre a questão do eunuco, porque Paulo disse do eunuco de nascença. Esse eunuco de nascença, às vezes, está no nosso meio, né? Jesus mencionou em Mateus 19:12, para evitar aqueles que não sentem atração do sexo oposto, não necessitam de mulher, sejam induzidos à prática homossexual. Paulo doutrina sobre a castidade em 1 Coríntios 7, 32 e 34. Eu encerro aqui. A igreja tem o dever de ser sal e luz da terra através dos seus ensinos bíblicos. Amém, queridos? Eu estou encerrando já. Deus te abençoe e te dê um resto de semana muito abençoado pelo Pai. Queridos, não esqueça o seu lar, a sua família, a sua vida. Olha o Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. E os seus mandamentos nos adverte contra todas essas práticas de imoralidade. Tenha sua vida conjugal sadia, alegre com seu esposo, com a sua esposa, mas não vá se orientar em sites pornográficos, com revistas pornográficas. Não, querido, você é um homem e uma mulher de Deus, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não exclui a relação também dentro dos padrões que deve ser. Deus te abençoe e te guarde. Eu agora vou orar para encerrar e volto com vocês agora no próximo domingo com a Escola Bíblica, às 9 horas. E vou te convidar para assistir um culto comigo, que nós, o culto na sede começa às 16 horas com a Escola Bíblica, eu vou estar lá. Amém? De manhã às 9 horas eu vou estar aqui. Amém? Hoje, às 15 para meia-noite, nós estamos com uma audiência com Deus. Você está com essa audiência com o pastor Elci Santana. Amanhã às 6 horas, pastor Wesley, com a primeira hora, meio-dia, e assim nós vamos com os trabalhos nossos normais. Eu dou para vocês até domingo, às 9 horas da manhã, e também no sábado nós temos a nossa mesa redonda, às 16 horas. Não esqueça,
tem muito a nos ensinar. Amém? Vamos orar e eu já estou encerrando. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de falar com o teu povo. Quero entregar nas tuas mãos todos aqueles pedidos de oração. Pai, agora entrego nas tuas mãos todo o caderno de oração que temos apresentado, Pai, a nossa nação brasileira. Guarda-nos, Pai. A tua igreja, guarda-nos, Pai. Os casais, abençoe e guarda, Pai, que eles estão na tua presença, Pai. Ajuda que eles entendam isso e saibam viver a sua vida de relacionamento íntimo na tua presença, com toda a liberdade que tem, mas sem fugir dos princípios da normalidade. Assim eu te entrego e faça esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.